Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Viviane Soares e Maria Dirce Gontijo, da área de Ciências Humanas. Seja bem-vinda, professora Didi. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais algumas aulas. Professora Didi, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Diga para nós quais foram os temas abordados nas suas aulas hoje. Ok, boa tarde a todos, tá? Bom, no quarto ano, né, a gente trabalhou com o tema as primeiras atividades humanas, porque aí abrange várias, né, situações que a gente vai estar respondendo aí para vocês ao longo, né, aqui do debate, tá? E lá no quinto ano, a gente trabalhou as constituições brasileiras, mas trabalhando muito especificamente o que tem de cidadania dentro de cada constituição. Tá bom? Aí, basicamente, foi isso o que foi trabalhado. Ótimo. Agora, então, que já relembramos a aula da professora Didi, nós vamos voltar para as perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta, olha, veio do quinto ano, é para a professora Didi mesmo. Explique por que a Constituição de 1988 é considerada uma Constituição cidadã. Legal. Bom, essa Constituição de 88 é a Constituição que ainda está, né, em vigor aqui no país, tá certo? Por que ela foi chamada, né, e é considerada uma Constituição cidadã? Porque ela retomou, né, depois de um período, né, ditatorial, militar que a gente teve aqui no país, essa Constituição, então, ela vem, né, para retomar, tá certo? Todos os direitos sociais e políticos que nós, cidadãos, precisamos, tá? Ela, então, essa Constituição, né, ela preserva tudo que o povo brasileiro precisa de ter, né, dentro desses direitos, né? E aí a gente chama isso de cláusulas pétreas. O que seria isso, né? Seria eu ter umas cláusulas que elas não podem ser modificadas. E essa cláusula, elas pregam muito, né, o quê? A liberdade, a igualdade, a justiça e a alternância de poder, como a gente tem, né, que é específico dentro da Constituição, que, né, de 4 em 4 anos tem as eleições para presidente, por exemplo, e que ele pode ser retomada, né, ele pode ter somente mais uma eleição, né, dentro aí do que a Constituição vigora. Tá? Isso. E chegou aqui para a gente mais uma pergunta do primeiro ano. Qual o papel da Guarda Nacional? Bom, dentro do período regencial, a gente tem a regência una do padre Diogo Feijó. O padre Diogo Feijó, ele havia sido, né, tinha tido uma função muito importante na regência anterior, que ele foi ministro da Justiça, e durante esse momento ele criou a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela foi uma medida que descentralizou a justiça nesse período, né, uma vez que ela estabelecia que em regiões, em localidades, poderiam ser escolhidas pessoas, né, que tivessem uma condição, até mesmo uma condição financeira para arcar com algumas despesas, né, inclusive com armamento, com uniforme, né, mas essa pessoa, ela teria o poder naquela região. Para a gente poder traduzir, as pessoas que assumiram esses postos na Guarda Nacional eram grandes proprietários de terra, né? Os fazendeiros, os grandes latifundiários. E eles recebiam um título, o título de coronel. Então, o coronel, dentro da Guarda Nacional, ele tinha uma certa autonomia para resolver algumas situações, né, ali naquela região. Então, ele utilizava de uma força armada, né? Então, os coronéis, eles tinham seus auxiliares, que a gente pode conhecer como jagunços, né, e que ficariam responsáveis por estabelecer a ordem. É uma questão, né, que ela é problemática, né, uma vez que aquele coronel, ele não punia, vamos dizer, da mesma forma, um parente ou um funcionário, como ele iria punir outra pessoa que não tivesse nenhum tipo de relação. Então, a gente entende que isso dá um poder muito grande para esses coronéis. Quando a gente vai tratar de república no Brasil e a gente começa a falar o coronelismo, os coronéis, né? Às vezes a gente não para pensar de onde é que saiu esse termo coronel. Por que os fazendeiros são chamados de coronéis? Até hoje a gente tem algumas cidades, né, na nossa política atual em que se faz referência a coronéis, né? A pessoas que se mantêm no poder, que usam a sua influência para estar no poder.
Mas esse coronelismo que a gente trata na República, ou esse termo coronel que a gente trata hoje, remonta lá da Guarda Nacional, de quando esses fazendeiros ganhavam realmente o título de coronel, né, e tinha poder para agir, né, dentro aí da Guarda Nacional e dentro de alguns limites, mas ele tinha poder para agir até mesmo em questões de justiça, de ordem, né, naquela região. Então é isso, a Guarda Nacional ela é criada como auxiliar, né, para dar aí um suporte para resolver conflitos regionais num período em que há aí uma descentralização da justiça. Ao alternar, depois da regência do Diogo Feijó, a gente tem a regência do Araújo Lima e a gente tem um ato adicional, né, que foi feito aí, que vai alterar isso aí, que vai tirar um pouco esse poder que foi dado anteriormente para as guardas nacionais, para a Guarda Nacional, né? É isso, Cláudia. E agora, uma pergunta do quarto ano. O que foi o período paleolítico? Então, Cláudia, esse período paleolítico ele foi o primeiro período da história, né, da história do ser humano. Foi um período muito extenso, tá? Onde, né, as pessoas viviam em grupos, né, porque aí você vivendo em grupo, uns se ajudavam, né, uns aos outros. Eles eram, né, caçadores, né, coletores e pescavam, tá? Fabricavam ferramentas bastante rudimentares, porque esse período ele pode também ser chamado de período da pedra lascada, porque eles não conheciam o polimento das pedras. E claro que se eles viviam, né, dessa forma rudimentar, eles eram pessoas nômades, tá? Porque eles ainda não conheciam a agricultura. Isso significa o quê? Nômade, né? Que eles não tinham moradia fixa, tá? Normalmente eles dormiam, né? O abrigo deles eram as cavernas, tá? Mas tinham um grande desenvolvimento do outro lado, porque eles é que faziam os desenhos rupestres, e também foram nesse período que esses grupos conseguiram descobrir o fogo, né, que foi dada como uma das primeiras grandes tecnologias da humanidade. Tá? E ainda para você, professora Didi, uma pergunta aqui do quinto ano. Fale sobre a Constituição de 1967. Então, essa Constituição, né, ela foi feita, nós tivemos um golpe militar no Brasil em 1964, né, onde os militares assumem o poder, e 3 anos depois é que eles vêm, né, a fazer essa Constituição aqui no Brasil. Então, já falo de antemão que ela foi uma Constituição extremamente autoritária, né, Vivi? Sim. Por quê? Aí o voto para presidente, né, volta a ser um voto indireto, tá? Que nós vamos, né, possivelmente vai ter alguma pergunta, mas o voto indireto é quando, né, pequenos grupos é que escolhe, né, os seus representantes, os seus políticos. Os direitos civis e políticos foram todos suspensos, tá? As pessoas não tinham esses direitos mais, que foram, né, tirados da Constituição anterior, e os meios de comunicação também, tá, foram censurados, né, muito censurados, e as reuniões políticas todas proibidas no Brasil. Tá? É até interessante a gente, né, acrescentando um pouquinho, que ficou estabelecida também a pena de morte, né? Isso. Em casos em que a pessoa fosse condenada por estar perturbando a ordem, né? A segurança nacional podia ter, né, o direito de greve, como a Didi até falou a respeito da reunião, né? E é importante a gente mencionar também que um ano depois, em 68, a gente tem aí o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que vai, endurecer ainda mais, que vai suspender as liberdades individuais, né? Que é totalmente antidemocrático. Então, assim, é importante a gente comentar a respeito disso, o contexto dessa Constituição, né? E também as motivações para que está estabelecido, que é justamente impedir qualquer tipo, né, de atuação, de manifestação democrática, de exercício de direitos, e qualquer tipo desses exercícios, né, ele é contra a forma como quiseram governar, que era autoritária, né? Então é preciso coibir qualquer situação de oposição ao governo, já que ele não tinha, né, legitimidade para e dentro do nosso conteúdo do quinto ano, né, deixar claro que nessa Constituição é perfeitamente visível que o cidadão ele perde todos os direitos dele. Né, analisando pelo lado né, propriamente do nosso conteúdo lá do quinto ano, né, nós perdemos, as pessoas perderam todo o seu direito de cidadania ali dentro dessa Constituição de 67. Tá? Isso. Então vamos ao telão agora para a nossa próxima pergunta. Vamos ver.
É uma pergunta do primeiro ano. Quais os principais motivos das revoltas regenciais? Excelente pergunta. A gente sabe que, por serem revoltas regenciais, né, e a gente fala também, né, que são revoltas regionais, elas têm características próprias, né, elas não têm uma mesma linha, uma mesma motivação. Então, elas têm também objetivos que são diferentes, né, cada situação específica. A gente pode dizer que, de maneira geral, há um descontentamento com o governo, né? Então, isso a gente entende de marcas de todas elas. Mas se a gente pega, por exemplo, no Sul, a gente sabe que é um movimento mais elitizado, né? São estancieiros que estão envolvidos com a produção de carne, de charque, né? E que estão concorrendo. Então, eles se sentem prejudicados pela questão de imposto, pela concorrência de outros países ao sul, né, do Brasil. Mas se a gente pega, por exemplo, uma situação no Grão-Pará, a gente pega na Bahia, a gente vê que há uma questão social mais forte, né? Um descontentamento por causa das condições de vida daquela população, né? Almejando uma situação melhor, inclusive, né, devido à questão econômica muito forte aí, que há aí um prejuízo. Se a gente pega na Bahia, por exemplo, a revolta dos malês, ela é uma revolta que ela tem aí algumas características próprias, né? Malês é o nome dado a pessoas escravizadas, né? Que vieram aí, que foram trazidas, né? No contexto da exploração dessa mão de obra, mas são negros que sabiam ler e escrever em árabe, que seguiam o islamismo. Então, dá aí àquela revolta algumas características próprias, né? Porque eles estavam lutando pelo fim da escravização e eles tinham um movimento que, ao mesmo tempo que era social, que envolvia essa libertação, ele era religioso também. Então, existem até análises que vão dizer, porque a revolta dos malês, ela é uma revolta bem organizada, né? Foram várias tentativas, mas num período em que os senhores não sabiam escrever o próprio nome, a gente tinha pessoas escravizadas que liam e escreviam em árabe. Então, para a organização dessas pessoas, era até algo, né, que era um ponto a favor. Mas muitos historiadores vão analisar que existia um detalhe ali naquela revolta, que é o fato do islamismo, né? Então, todo o apoio que talvez eles encontrariam, eles encontraram resistência, porque com relação à questão religiosa, nem todo mundo estava disposto a uma conversão, né? Claro que a gente tem outras características, por exemplo, eles propunham matar os brancos, né? Escravizar os mestiços. Então, assim, é uma revolta que tem características próprias, não só do lugar da Bahia, mas como das pessoas que estão envolvidas, né? Então, assim, a gente pode dizer que são movimentos que estão muito mais relacionados a questões regionais. Por isso que a gente tem defesas, né, de alguns interesses que são diferentes, mas a gente consegue ter aí um fio condutor, que é a insatisfação que a população estava tendo com o governo, né, principalmente com o governo regencial, que é o momento em que elas mais acontecem. Isso. E temos agora uma pergunta do 5º ano. Fala-se que na Constituição de 1934, a noção de cidadania foi ampliada. Por quê? Sim, porque nessa Constituição de 1934, né, que já foi lá no governo do Getúlio Vargas, o voto passou a ser obrigatório, tá? E secreto para as pessoas a partir de 18 anos de idade. Até então, na Constituição anterior, né, esse voto ele não era secreto. Tá? Então, aí ele passa a ser secreto, né? E para todas as pessoas maiores de 18 anos, tá? Mas tem umas exceções aqui que no finalzinho eu vou estar colocando. O voto feminino também nessa Constituição, ele foi legitimado, tá? Porque até então as mulheres não participavam da vida, né, política, tá certo? Né? Tem até uma situação de uma senhora, né, que é lá do Nordeste, que ela, na verdade, ela foi a primeira mulher a conseguir votar, isso em 1928, mas foi uma exceção mesmo, tá? E tudo, porque legitimado, na verdade, foi somente nessa Constituição, né? E uma coisa também, né, que foi muito importante, que a gente fala que a cidadania foi ampliada, porque foi também nessa Constituição que criou-se as leis trabalhistas. Muitas dessas leis ainda, né, claro que talvez reformuladas, mas elas ainda vigoram até os nossos dias, né, atuais. Agora eu preciso de estar lembrando que, apesar dela ter tido um avanço, né, que a gente coloca, tá certo? Mas essa Constituição ainda deixou, né, os analfabetos
e os mendigos, os excluídos, ainda tá fora desse exercício democrático. Então, a gente fala assim, ela teve avanço, mas ela ainda deixou pessoas de fora que não eram consideradas cidadãs até então. Tá? Isso, vamos ao telão. Então, para a nossa próxima pergunta, vamos lá, uma pergunta do 4º ano. Fale sobre a tecnologia na pré-história. Muito interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente só pensa hoje, né, nos celulares, nos tablets, nos computadores, né, sofisticadíssimos e tal. Aí o que acontece? Nós temos que pensar, gente, que tudo que a gente tem, né, hoje, teve alguém que começou a fazer isso lá. E, na verdade, essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida desde a pré-história, né? Vamos pensar lá no homem do Paleolítico, que ele só sabia fazer ferramentas de pedra lascada, mas depois ele descobriu o fogo, aí ele descobriu que podia polir, né, a pedra, ele podia fundir os metais com o fogo, e aí assim, sabe, aí ele descobre que, né, ele via uma semente caindo e via que nascia, então tudo isso são tecnologias, né, que nos remete hoje na atualidade e que se não fosse pelo avanço dessas simples tecnologias, talvez a gente nem existisse aqui na Terra, porque a gente só está aqui, né, por causa dessa esperteza mesmo do ser humano em ir descobrindo e avançando cada vez mais, né, nas tecnologias para chegar no que a gente conhece hoje. Tá? Isso mesmo. E agora uma pergunta do 1º ano. O que diferencia a revolta dos malês das demais revoltas? Sempre acontece isso, né? A gente vai falar de um tema e eu tenho o hábito de ampliar demais e eu respondo algumas perguntas que podem surgir depois, né? Mas aí eu vou reforçando, então, para falar dessas características. Bom, a revolta dos malês, como eu disse hoje um pouco mais cedo, ela é um movimento que ela tem algumas características próprias, tanto da região, né? A Bahia é uma das regiões que mais recebeu, né, pessoas escravizadas, então é uma região com uma população negra, uma população escravizada grande, então é um movimento que vai estar relacionado a isso. Relacionado também às condições que foram impostas a essas pessoas, né? E é um movimento que ele tem um nível de organização grande, né? Tanto porque ele não aconteceu uma vez só, ou seja, a gente teve episódios, né, anteriores em 1835, que é o fato maior, né? Mas antes disso a gente tem outros movimentos. A gente tem um nível de organização. Há aí dados que mostram que eles conseguiram acumular fundos para comprar armas. Então, assim, não foi algo aleatório, um movimento sem organização. E a gente sempre atribui essa organização ao acesso à escrita e à leitura, mas em árabe, né? Que aí, além de escrever e ler quando as pessoas não sabiam, ainda era em outra língua. Então, assim, são características muito próprias. E a questão escravista está tão marcante, né, nessa revolta. Ela é uma revolta para essa situação, né, que visa acabar com a escravização. Então, ela está bem relacionada a isso. Essa revolta, ela não consegue, né, alcançar o que era desejado, mas a gente tem uma preocupação muito grande por parte do governo, que inclusive ele vai mandar de volta, né, para suas regiões, os envolvidos, justamente por causa do nível de organização que esses grupos tiveram, tá? Mas é um movimento muito importante para a história da resistência do negro no Brasil. Obrigada, professora Viviane, e nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir quantas vezes quiser às nossas aulas nas plataformas digitais. Agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!